pessoal, vamos dar início à audiência pública do primeiro quadrimestre de 2021 para avaliação e cumprimento das metas fiscais da Prefeitura de Jaguarari. O meu nome é Adão, sou contador, faço parte do corpo técnico da empresa Contap, empresa de contabilidade pública que presta serviço de assessoria para o município, assessoria contábil para o município de Jaguarari. Vamos apresentar hoje a audiência pública numa plataforma digital em virtude da pandemia do coronavírus. E estarei deixando também no final da apresentação o meu contato para estar sanando dúvidas que podem pairar durante a apresentação. Vamos apresentar os seguintes tópicos na apresentação: receita e despesa, receita corrente líquida, despesa com pessoal, duodécimo, despesa com saúde, despesa com Fundeb, despesa com educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. Esta apresentação está prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, certo? Onde, no final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo tem que apresentar em audiência pública as metas fiscais. Falando sobre as despesas, a execução da despesa. Então, foi projetado para o exercício 2021 um total de despesa de 100 milhões para o município de Jaguarari. Desses 100 milhões, 82 milhões e 800 para despesas correntes, e 17 milhões e 100 para despesa de capital. Também foi prevista aqui reserva de contingência de R$ 50.499,77. Porém, foi realizado até o primeiro quadrimestre, total de despesas no montante de R$ 23.992.014,03. Desses 22 milhões, R$ 644.569,93 é de despesas correntes e R$ 1.347.444,10 referente à despesa de capital. Falando sobre as receitas, então temos aqui um total de receitas projetado no mesmo montante de 100 milhões, onde 104.700.000 referente à receita corrente, receita de capital no montante de 4.800.000, e a dedução da receita corrente projetado por exercício em menos 9.638.000. Foi realizado até o primeiro quadrimestre de 2021, receitas totais no montante de R$ 32.129.404,18. Desse montante, R$ 35.776.817,53 referente a receitas correntes e menos R$ 3.647.413,35 referente às receitas de dedução da receita corrente, que é para a formação do Fundeb. Falando sobre a receita corrente líquida, que é um importante indicador, já que também base de cálculo para o índice de pessoal previsto na Lei de Responsabilidade. A receita corrente líquida ela se comportou no montante de R$ 96.752.448,26. Vamos falar agora sobre a despesa com pessoal, que tem como base a receita corrente líquida. Ela é prevista no artigo 19, onde o município não pode ultrapassar 60% da receita corrente líquida, né, com despesa com pessoal, sendo 54% para o executivo e 6% para o legislativo. Então, como foi dito no slide anterior, a receita corrente líquida de 96.700.000 e uma despesa com pessoal no montante de R$ 50.358.890,54. É importante salientar aqui que tanto a receita corrente líquida quanto a despesa com o pessoal, ela tem como base o mês de referência, que é abril, e os 11 anteriores. Então, começa a contagem em maio de 2020 até abril de 2021. Então, a despesa com o pessoal em relação à receita corrente líquida está em 52,05%, portanto, dentro do limite da Lei de Responsabilidade. Falando sobre o duodécimo é previsto na Constituição Federal, no artigo 29A. No caso do município de Jaguarari, o cálculo é em cima do total arrecadado em 2020, a gente tira 7%, certo? E calcula-se o duodécimo, né? Lá no artigo 29A está escrito que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais. Temos aqui 7%, que é com município com população de até 100 mil habitantes. Então, o total arrecadado em 2020 foi de R$ 53.291.221,56. 7% desse montante
temos aqui R$ 3.730.385,51. Já foi repassado o montante de R$ 1.136.811,60, que equivale a 30,47% da cota estabelecida pelo próprio Tribunal de Contas. Vamos falar agora sobre a despesa com saúde. Os municípios deverão aplicar no mínimo 15% da sua receita própria, certo? Com saúde. Está previsto lá no artigo 7º da Lei Complementar 141, este percentual de 15%, e foi arrecadado até o primeiro quadrimestre de 2020. Um montante de R$ 21.068.463,07, e a aplicação mínima com despesa com saúde deveria ser R$ 3.160.269,46, todavia foi aplicado um montante de R$ 2.747.829,26, que equivale a 13,04%. É importante salientar que essa obrigatoriedade de cumprimento de 15% é no final do exercício. Então, no primeiro quadrimestre se encontra em 13%, mas as medidas estão sendo tomadas para a aplicação dos 15% até o final do exercício. Agora, a despesa com Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, certo? Ele foi criado para juntar os recursos das esferas governamentais e proporcionar um crescimento de nova distribuição para investimento na educação. Houve uma atualização da sua lei, agora a Lei 14.113, de 2020, onde lá no artigo 26 estipula um novo percentual a ser aplicado na rede de ensino, com a remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, que é de 70%. Antes era 60%, agora é 70%. Então, foi arrecadado até o primeiro quadrimestre em receitas do Fundeb no montante de R$ 7.643.811,72. A aplicação mínima é de R$ 5.350.668,20. Todavia, foi aplicado um montante de R$ 5.610.685,61, percentual de 73,40%, ou seja, já se enquadrou na nova lei do Fundeb. Já vem aplicando o percentual da nova lei do Fundeb. Despesa com educação. É o índice do MDE, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino. É um grande desafio para todos os municípios, principalmente no momento que estamos vivendo de pandemia, pois não está tendo aula na estrutura física, né, na escola, e aula virtual. Isso gera um impacto enorme para o cumprimento deste limite, e é um grande desafio para os municípios, né, aplicar os 25%. Está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 212, onde o município não pode, ela tem que aplicar no mínimo 25%, né, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, o total arrecadado de receita própria, mais a receita do Fundeb, menos a dedução, né, que foi feita para a formação do Fundeb, temos aqui um total acumulado de R$ 25.064.871,44. Então, a aplicação mínima deveria ser R$ 9.263.514,14. Todavia, foi aplicado um montante de R$ 7.138.077,95, que equivale a 19,26%. Como na saúde, o da educação também, a obrigatoriedade do cumprimento no final do exercício. As medidas são tomadas pela administração para o cumprimento do mesmo, e, como foi dito no slide anterior, o desafio é imenso, porque existem despesas que não são normais da educação, que não estão ocorrendo, como é o caso da despesa com transporte escolar, mas o município vem tomando as medidas para ainda assim cumprir o índice previsto na Constituição Federal. Vamos falar sobre o resultado primário. O resultado primário é a diferença entre a receita e despesa do governo, onde se exclui os juros, tanto da receita quanto da despesa, certo? Se a gente tiver um resultado positivo, nós temos um superávit; se tiver um resultado negativo, temos um déficit. Então, aqui no resultado primário, falando de forma sintetizada, né, o total das receitas fiscais foi de R$ 32.106.666,95, e o total da despesa fiscal foi no montante de R$ 21.185.726,03. O resultado primário foi positivo, de R$ 10.912.940,92, portanto, teve um superávit. Isso significa dizer que o município tem amplas condições de cumprir com suas despesas a curto prazo.
falando sobre as dívidas. A dívida está lá prevista, a dívida consolidada está prevista no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operação de crédito para amortização em um prazo superior a 12 meses. Então, a dívida consolidada líquida é a apuração da dívida consolidada bruta, menos o saldo de bancos, mais o resto a pagar. Falando também de forma sintetizada, então, no dia 31/12/2020, a dívida consolidada bruta foi no montante de R$ 19.438.005,02, menos o saldo de bancos, mais o valor inscrito de resto a pagar. A dívida consolidada líquida se comportou no montante de R$ 14.611.950,59. Já no dia 30/4/2021, a dívida consolidada bruta se comportou no montante de R$ 18.181.538,50. Quando a gente subtrai do saldo de bancos e soma com o montante inscrito em restos a pagar, nós temos aqui uma dívida consolidada de R$ 1.909.798,62. Então, agora apurando o resultado nominal, que é com base na receita corrente da dívida consolidada líquida, que a gente apurou anteriormente. Como dito aqui, é a variação da dívida consolidada líquida, certo? De um exercício ou de um período determinado de tempo. Nesse caso, estamos apurando por quadrimestre, então, no primeiro quadrimestre. Então, a gente traz a dívida consolidada líquida inscrito lá do slide anterior, do dia 31/2/2021 e do dia 30/2/2020 e no dia 30/4/2021. Então, aqui a gente apresenta a receita corrente líquida de 30/12/2020, que foi no montante de R$ 89.194.133,60, e a receita corrente líquida no montante de R$ 96.752.448,26. O que é que acontece? Existe um limite definido pelo Senado Federal, que é de 120%, que essa dívida consolidada líquida ela não pode ultrapassar 120% da receita corrente líquida. Então, em 31/12/2020, esse percentual, né, da dívida consolidada em relação à receita corrente líquida foi de 16,38%, e em 30/4/2021 foi de 1,97%. E o resultado nominal, que é a diferença entre a dívida consolidada líquida de 2020, de dezembro de 2020, em relação a abril de 2021, foi um resultado nominal positivo de R$ 12.702.151,97. Então, é um resultado muito positivo para a administração. Significa dizer que houve uma redução da dívida e que houve um aporte financeiro que teria condições de abarcar o pagamento das dívidas, né, durante no caso, o pagamento das dívidas que estão inscritos a curto prazo, né, dentro do exercício. Isso é muito positivo para a administração. Todos os dados estão disponíveis no site oficial do município, né, www.jaguarari.ba.gov.br, também no ETCM, na consulta pública, e na Prefeitura de Jaguarari, com documentos físicos. Portanto, deixo aí meu contato para sanar qualquer dúvida que tenha ficado, dúvidas ou obscuridade na apresentação. Eu agradeço a todos a atenção.